Oi, tudo bem com você? Se você quer começar a ler a palavra de Deus todos os dias, ou então se você lê a palavra de Deus, mas não com certa frequência, nem diariamente, e você quer implementar esse hábito na sua vida, então esse vídeo é para você. E se você nunca leu a palavra de Deus e nem tem pretensão alguma de ler, você pode estar se perguntando: por que eu deveria ler a Bíblia? E eu vou te dar dois motivos. Primeiro, para você não ser enganado. E segundo, que 1h30, 2 horas dentro da igreja não são o suficientes para você reconhecer os seus erros, porque quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falando com a gente pessoalmente o que a gente precisa de melhorar, quais são os nossos erros e fraquezas mais comuns. Cada pessoa tem os seus. Então, se esse vídeo te interessou, vamos lá para as dicas? Bom, gente, meu nome é Rosicler, eu estou lendo a Palavra de Deus pela 7ª vez e eu nunca vou parar. Essa vai ser a minha missão pelo resto da minha vida. Eu tenho essa certeza absoluta dentro do meu coração que eu vou ler a Palavra de Deus todos os dias da minha vida, porque eu entendi que ela realmente faz diferença no meu dia a dia. Então eu separei aqui para vocês algumas dicas, são dicas muito fáceis, muito simples, não tem nada mirabolante para você aprender a ler a palavra de Deus. Eu vou falar para você dicas que eu uso aqui no meu dia a dia para facilitar aí para você criar esse hábito tão poderoso. Então a primeira dica que eu vou falar para vocês é a tradução da Bíblia. E eu tenho aqui comigo Bíblias com 3 traduções, com a tradução João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, a Almeida Revista Atualizada e a Nova Versão Internacional. Dessas 3 traduções de Bíblia, que eu não indico vocês a comprarem, é a João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, porque ela tem uma linguagem bem ruim, não é uma linguagem contemporânea. Os versos delas, eles são formulados não de uma forma que nós costumamos falar, então não é uma Bíblia que eu aconselho vocês a comprarem. A não ser que vocês queiram comprar uma Bíblia que tem essa tradução, João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, mas que ela tem algo que vale a pena. Por exemplo, eu tenho a Bíblia de estudo Matthew Henry, ela é uma João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, é uma linguagem ruim, mas ela tem comentários que vale muito a pena ter essa Bíblia. Então, por mais que ela tenha aí essa tradução difícil, os comentários fazem valer a pena. Mas se a Bíblia aí de vocês estão procurando não tem algo assim muito importante, não vai nessa tradução, gente. Escolha a Almeida Revista e Atualizada, que é um pouquinho melhor, ou então a minha tradução preferida, que é a Nova Versão Internacional, que é uma versão com uma linguagem bem contemporânea, é uma linguagem simples. Se vocês tiverem alguma dúvida desses 3 tipos de tradução, o que vocês podem fazer é, peguem um salmo que vocês conheçam bem e coloquem no Google com esses 3 tipos de versão, com a João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada e a Nova Versão Internacional. E vocês vão poder comparar aí como que elas são descritas na Bíblia com cada versão. Uma outra coisa que vocês devem observar na Bíblia que vocês vão comprar é se ela tem quadros, artigos, notas, comentários. Tem gente que prefere uma Bíblia mais simples, que tenha mesmo ali só a palavra de Deus, algumas notas ou poucos comentários. Tem gente que gosta de uma Bíblia com bastante quadros, artigos. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado 2 vídeos meus explicando sobre as minhas Bíblias para vocês. São vídeos bem curtinhos que eu fiz, mas explicando como que as Bíblias que eu tenho são por dentro, só para vocês terem uma noção do que vocês preferem. A segunda dica aqui que eu vou falar para vocês é por onde começar. Você deve se perguntar, como eu começo a ler a palavra de Deus? Eu começo em Gênesis, eu começo no Novo Testamento. Gente, eu tenho para mim que nós devemos começar pelo Velho Testamento, por Gênesis e ir até o final, Apocalipse. Porque eu acredito que desse jeito conta realmente a história do povo de Israel, começa lá desde a criação do universo, ela segue uma linha, né? Então, quando você chega lá no Novo Testamento, você aprende sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus aqui nessa terra, você tem uma base de conhecimento de como era a época, do costume do povo judeu. Mas isso, gente, é uma opinião minha, uma opinião pessoal. Se você fala, não, eu quero começar a ler aí sobre o nascimento de Jesus, você pode começar pelo Novo Testamento. Não é isso que vai impedir você de ler a palavra de Deus. Também tem algumas Bíblias que elas fazem um calendário para você ler a palavra de Deus durante um ano. Então ela separa ali alguns trechos do Novo Testamento, do Velho Testamento,
algum capítulo de um salmo, provérbios, e elas colocam em blocos para você ler a palavra de Deus durante um ano. Todas as vezes que eu li a Bíblia, eu comecei de Gênesis e fui até Apocalipse, tá? Essa é a minha forma de ler a palavra de Deus. Mas não deixe que isso seja uma regra. Se você não quiser fazer desse jeito, você escolhe aí o melhor jeito para você começar a ler a palavra de Deus. Uma outra dica muito importante para vocês é: façam anotações do que você aprendeu naquele dia. Você pode fazer anotações na sua Bíblia ou você pode fazer anotações em um caderno. Se você não quiser rabiscar sua Bíblia, não quiser fazer muitas marcações, escolha um caderninho aí e vai colocando no dia a dia o que você tem aprendido, o que o Senhor falou para você, se o Espírito Santo mostrou para você ali naquele dia algum erro, alguma fraqueza sua, que você precisa melhorar, que você precisa desapegar, ou se o Espírito Santo falou algo que te deixou muito feliz, te mostrou uma qualidade, faça anotações. Eu anoto na minha própria Bíblia, eu não uso caderno, e eu anoto com caneta e com esses marca-textos aqui. Só tem um problema desses marca-textos: ele vaza ali atrás da folha, né? Então ela vai ficar um pouquinho manchada. Mas o que vocês podem fazer também, e que dá mais certo ainda, que são lápis de cor. O lápis de cor, quando você usa, por mais fina que seja ali o papel da sua Bíblia, ele não vai marcar do outro lado, tá? No verso ali daquela folha. E quando vocês pintarem, o que vocês podem fazer é criar um código de cor. Então, se é um verso ali relacionado à família, vocês pintam de uma cor, sobre cura, outra cor, sobre casamento, sobre filhos, sobre prosperidade, qualquer tema que vocês queiram aprender, algum tema aí que vocês sentem que vocês precisam melhorar, vocês escolhem uma cor. Uma cor também quando o Senhor falar algo muito forte ao seu coração, tá? Então crie um código de cor que fica fácil. O dia que você quiser buscar alguns versículos sobre cura, por exemplo, e você tem aquele código de cor, vamos supor que você coloca aí cura uma cor roxa, e você abre a sua Bíblia, você vai procurando as cores, você vai conseguindo achar os versos que tem a respeito de cura. Então esse código de cor vai ajudar muito você. Tem Bíblias que tem no final dela ou no começo folhas em branco para você fazer anotação. Eu tenho uma Bíblia aqui que ela tem um pedaço embaixo também para fazer anotação. Então, você tem aí a opção de ter um caderno, você tem a opção aí de escrever nessas folhas em branco da Bíblia, ou então vocês podem fazer igual eu. Eu não uso folhas em branco, eu não uso a parte de baixo da Bíblia, eu uso ali bem pertinho do verso mesmo, e eu escrevo, gente, o que o Senhor falou comigo, eu escrevo quando eu preciso de melhorar alguma coisa, e eu também faço perguntas. Pode parecer uma coisa bem boba para vocês, nossa, vai escrever perguntas, mas sim, gente, que isso é muito importante. A palavra de Deus, ela mesmo responde ela. E eu lembro que uma vez eu estava lendo sobre aquela parte que Jacó engana Isaac, e ele pegou a primogenitura de Esaú, e Esaú chorou. E eu lembro, gente, que eu reclamei com o Senhor. Eu falei, Senhor, e eu ainda escrevi na Bíblia, Senhor, por que Esaú perdeu a primogenitura se ele chorou? E eu fiquei assim, bem chateada, sabe? Aquilo ficou na minha cabeça. Mas lá na frente, no Novo Testamento, a própria palavra de Deus responde que Esaú chorou, mas ele não chorou com arrependimento. O choro dele não foi um choro sincero. Então, gente, se vocês têm alguma dúvida, anote, ou na sua Bíblia, ou aí no seu caderno, que a própria palavra de Deus vai responder vocês, tá bom? Então anote aí tudo que vocês quiserem anotar, o que seja importante para vocês, o que vocês aprenderam naquele dia, o que vocês precisam de mudar, o que deixou vocês felizes, o que o Senhor falou para vocês, que acalentou o coração, vão anotando, tá bom? Uma outra coisa muito importante também na hora de ler a palavra de Deus é você seguir com um mapa. Tem Bíblias que tem mapas, algumas outras não, mas você pode pesquisar os mapas no Google, ou comprar algum livro que tenha bastante mapas aí da época de Israel, das viagens missionárias de Paulo, ou então das viagens de Jesus. Uma Bíblia que tem bastante mapas, gente, pelo menos a versão que eu comprei tem, é a Bíblia da Mulher. No final da Bíblia, se eu não me engano, ela tem 14 mapas, né, vários bem coloridos, mapas bem grandes, fora também os mapas que ela tem ali dentro mesmo da Bíblia, seguindo os capítulos. Mas se caso vocês comprem uma Bíblia que não tenha mapa, vocês podem pesquisar isso no Google ou procurar algum outro livro que contenha isso. E também, além dos mapas, usem um dicionário. Quando vocês lerem alguma palavra que vocês não entendam, anotem essa palavrinha e depois pesquisem. Não fiquem com dúvida. Procura aí, pesquisa a palavra, tenta entender o verso, tá bom?
Agora eu vou falar com vocês sobre período, o local e o tempo. O período é a escolha do melhor período para vocês lerem a palavra de Deus. Mas vocês escolham um período que seja fácil para vocês, que vocês não vão ter muita distração. Particularmente, eu não consigo ler a palavra de Deus à noite, porque depois das 19 horas o meu pico de produção vai lá embaixo. Eu acordo muito cedo, eu sou muito produtiva de manhã, mas, gente, passou das 7 horas da noite. Mas tem gente que de manhã fala, né, que acorda meio com raciocínio lento, ou acorda aí com muito sono e não consegue, que consegue ler à noite. Eu conheço pessoas que gostam de ler a palavra de Deus à noite. Façam um teste. Começa a ler aí de manhãzinha, vê como que é aí pra vocês, ou então coloquem à noite. Às vezes você não vai conseguir ler a palavra de Deus de manhã, porque você tem muitos compromissos de manhã, principalmente se você tiver criança pequena, né, uma família grande, talvez você não consiga acordar um pouquinho mais cedo. Então tenta ler à noite. Isso não vai influenciar, gente, não tem problema você ler de manhã, você ler à noite ou durante o dia, mas tem que ser um momento que você não tenha muitas distrações, para você conseguir se concentrar ali no momento que eu acho que é o momento mais importante do nosso dia, que é a palavra de Deus. E o local, gente, é algo para acabar com a desculpa de que tem gente que fala que não consegue ler a palavra de Deus. Você não necessariamente precisa de ler a palavra de Deus na sua casa, se caso você não conseguir. Mas você pode ler a palavra de Deus indo para o seu trabalho, se caso você for de ônibus. Você consegue ler a palavra de Deus na hora do almoço. E se você fala, Rosicler, mas eu almoço com os meus amigos, eu vou abandonar meus amigos para ler a palavra de Deus? Você pode conversar com seus amigos. Fala, olha, eu vou almoçar com vocês 3 vezes na semana, mas 2 vezes na semana eu vou ler a palavra de Deus. Dá essa chance. Dê esse tempo para Deus. Gente, não é desculpa para vocês não lerem a palavra de Deus. É só vocês quererem, é só vocês entenderem que isso faz diferença no nosso dia a dia. Eu já li a Bíblia em ônibus, eu já li a Bíblia em filas de banco. Quantas vezes, gente, eu li a Bíblia em consultórios médicos. E eu lembro uma vez que eu estava lendo a Bíblia no consultório médico e uma senhora perguntou para mim ali o que eu estava lendo. E isso é até aí um motivo para você evangelizar. Já pensou você lendo a palavra de Deus e você evangeliza alguém? Se você não consegue ler a palavra de Deus na sua casa, com certeza aí durante o dia você vai conseguir um local para você ler a palavra de Deus, tá? Ou indo para o trabalho, ou voltando, ou aí no horário de almoço. E o horário, gente, eu vou falar para vocês algo que eu aprendi com a Joyce Meyer. A Joyce Meyer fala que Satanás sempre vai dizer para você que não é suficiente, porque ele vai tentar tirar esse hábito da sua vida. Então, se você não tem tempo de ler a palavra de Deus, se você começar a ler a palavra de Deus 10 minutos por dia, não tenha dúvida, Satanás vai falar para você que 10 minutos não é o suficiente. Mas se você ler meia hora, ele vai falar que meia hora não é o suficiente. Se você ler 1 hora, ele vai falar que 1 hora não é o suficiente, porque ele vai fazer você se sentir culpado. Então, se você só tem 10 minutos para você ler a palavra de Deus, não tem problema. O importante é que você comece, que você implemente esse hábito na sua vida. E eu tenho certeza que aos pouquinhos o Senhor vai te ensinando novas estratégias para você aprender a organizar o seu dia e a priorizar esse tempo de ler a palavra de Deus com Ele. Mas se você só tem isso, só 10 minutinhos, isso não é motivo para você desanimar. Tá bom? Vai lá, pega esses 10 minutinhos e faça o melhor possível. Não deixe o diabo te enganar, tá? E se você pode ler a palavra de Deus aí 20 minutos, meia hora, então façam isso. Eu, gente, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu trabalhava fora, então eu tinha aquele cronograma certinho de tempo, a hora que eu acordava, a hora que eu tomava café, a hora que eu lia a palavra de Deus, a hora de sair de casa. Mas então, quando eu comecei a trabalhar em casa, o meu cronograma mudou. Então, hoje, eu não tenho um tempo específico para ler a palavra de Deus. Eu simplesmente começo a ler e eu sei o horário de parar. Vocês vão falar, mas como isso, sabe, o horário de parar? Gente, eu sinto. É como se eu me sentisse alimentada. Eu me sinto alimentada e eu sei que aquele ali é o suficiente para mim. Mas se você vai começar agora, é importante você colocar um tempo certinho até você construir mesmo esse hábito de ler a palavra de Deus. E a hora que esse hábito estiver enraizado na sua vida, você pode fazer como eu. Tem dia que eu leio um pouquinho, tem dia que eu leio mais, até eu sentir ali a presença de Deus, até eu sentir ali que eu aprendi algo, a hora que eu sinto que eu estou em paz, tá? É como se sentisse mesmo alimentada, gente. E eu não poderia deixar de falar para vocês sobre distrações, né? Então eu já entro aí falando para vocês sobre celular. E, gente, parece óbvio,
Mas eu preciso de falar para vocês sobre isso, porque eu já errei muito. Lembra quando eu falei para vocês aí numa dica, que é para vocês pesquisarem no Google, procurarem mapas, para vocês procurarem um dicionário, para vocês aprenderem as palavras que vocês não conhecem? Então, eu já fui fazer isso, gente, muitas vezes. E lá no Google não tem aquelas reportagens, aquelas notícias. Muitas vezes eu entrava lá no Google para pesquisar uma palavra e quando eu me vi, eu já estava lá lendo as notícias do dia. Então, gente, celular é sim uma distração. Então, eu aconselho vocês percebem que vocês provavelmente vão se distrair com o celular, anotem ali num papel separado a palavra que vocês querem pesquisar, ou então o mapa que vocês querem pesquisar. E depois que vocês lerem a palavra de Deus, vocês fazem uma pesquisa. E continuando nesse tópico do celular, evitem de entrar nas suas redes sociais antes de ler a palavra de Deus. Porque a chance de vocês ficarem lá rolando o feed do Instagram, ou então ali no Facebook, é muito grande. E quando vocês se derem conta, vocês já perderam ali aquele tempinho de ler a palavra de Deus. Então, se vocês vão ler a palavra de Deus de manhã, não usa o celular, gente, antes de ler a palavra de Deus. Eu tenho para mim, gente, no meu coração, que isso daqui é a primeira voz que eu ouço no meu dia. E isso faz com que eu evite distrações. Então, se você tem aí uma quedinha aí pelas redes sociais, evite de usar as redes sociais antes de ler a palavra de Deus, tá? Porque quando você der por si, você já perdeu um tempão. Um tempão que você poderia usar aí aprendendo algo, tendo um relacionamento com Deus, o Senhor falando ao seu coração e mudando o seu dia. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela muda o nosso dia, ela transforma a nossa vida. E também aí em relação ao celular, se vocês recebem muitas chamadas, muitas notificações, deixe o celular no silencioso. Gente, pode parecer óbvio para vocês isso que eu esteja falando de celular. Mas o celular, ele tem atrapalhado muito as nossas vidas. As redes sociais, principalmente, elas têm tirado o nosso foco, elas têm tirado o nosso tempo com a nossa família, têm tirado o nosso tempo com Deus. Então, deixe o celular um pouquinho de lado, tá? Dê prioridade aí à palavra de Deus. Quero dar 2 dicas para vocês que é muito importante, que são dicas poderosas, que é ler a palavra de Deus com uma mensagem especificamente feita para você. A palavra de Deus, ela foi feita para nós. Ela foi feita para nos curar, para nos limpar, para nos purificar. Ela foi feita para a gente entender as promessas de Deus. A palavra de Deus fala sobre prosperidade, a palavra de Deus fala sobre cura, a palavra de Deus fala sobre fé. Quando a gente tem fé nas promessas de Deus, isso é muito poderoso. Isso anima, isso traz um conforto para a nossa vida. E algo muito poderoso também que eu quero falar para vocês é: usem os versos que vocês aprenderam nas conversas de vocês. Quando vocês estiverem conversando com algum amigo, cite algum verso ali durante aquela conversa. Se você recebeu uma chamada, se você recebeu um telefonema, use a palavra de Deus ali conversando com aquela pessoa. Sabe por quê, gente? Pode ser que aquela palavra que vocês liberaram ali naquela conversa seja a única palavra de Deus que aquela pessoa vai ouvir durante o dia. Além de fazer vocês memorizarem, né? Quando a gente proclama a palavra de Deus, quando a gente fala sobre a palavra de Deus, quando a gente fala ali aquele verso, ou conta para algum amigo que a gente aprendeu, aquilo fica muito mais marcado em nós e a gente acaba abençoando uma outra pessoa. Então, gente, não deixe o copo de vocês encherem. Teve uma época, gente, que eu lia a palavra de Deus muito, passava muito tempo lendo a palavra de Deus, mas eu não esvaziava o meu copo, eu só enchia. E eu comecei a ficar angustiada, triste, e eu não entendia por quê. E o Senhor usou um rapaz que trabalhava comigo, e ele falou exatamente assim para mim. Ele falou: Rosicler, você precisa esvaziar o seu copo. E aquilo, gente, ficou tão forte dentro de mim, aquilo me marcou muito. Que, gente, hoje, em cada conversa que eu tenho, eu sempre cito a palavra de Deus. É uma forma da gente devolver para Deus aquilo que o Senhor falou para nós. É uma forma da gente abençoar outras pessoas como a palavra de Deus nos tem abençoado. Então fale, nem que seja um verso que talvez você fale, isso não é muito importante, mas tenha certeza que é importante sim. Fale nas suas conversas, fale a palavra de Deus com seus amigos. Se vocês estiverem conversando sobre enfermidades, se alguém está doente, cite algum verso aí da palavra de Deus que fale sobre cura. Se vocês estiverem conversando sobre momentos difíceis, você cita a palavra de Deus. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida das pessoas que você está conversando. E eu tenho certeza que o Senhor vai se agradar muito de você. Gente, eu até me emociono em falar isso para vocês. Mas esse é o hábito mais poderoso na vida do ser humano. Aqui tem tudo que a gente precisa.
Aqui tem conselhos, aqui tem consolo, aqui tem conforto, aqui também vai ter correção, não tenha dúvidas disso. E quando eu falei para vocês, gente, que 1h30, 2 horas dentro da igreja não é suficiente para vocês aprenderem, é porque realmente não é. Quando nós estamos na igreja, a palavra de Deus ali vem para toda a igreja. Às vezes, claro, tem momentos que o Senhor fala mesmo, como aquela parábola de separar ali as 99 ovelhas para falar exatamente com uma, para buscar uma. Muitas vezes isso acontece dentro da igreja, já aconteceu comigo, mas a gente não pode colocar o nosso apoio nisso. A gente tem que fazer a nossa parte. Quando nós vamos na igreja, nós temos que entender que nós vamos ali na igreja para louvar, nós vamos ali para engrandecer o nome de Deus, nós vamos ali para ter comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Nós vamos ali, claro, também para aprender, para receber de Deus, para ouvir a palavra de Deus, mas a gente tem que ter dentro do nosso coração a vontade de aprender mais, a vontade de melhorar mais. Porque, gente, eu volto a repetir para vocês, cada um de nós temos os nossos próprios erros. E quando a gente lê a palavra de Deus, o Espírito Santo realmente não deixa a gente ali ficar sem saber dos nossos erros. Ele confronta a gente. E quando é nosso coração, uma vontade de agradar Ele, uma vontade de se apegar a Ele, a gente vai lá e obedece. Ler a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e viver pela palavra de Deus. É o hábito mais poderoso da nossa vida e vai influenciar as nossas escolhas, vai influenciar os nossos relacionamentos. Se esse vídeo impactou você, se esse vídeo fez você aprender algo, colocou aí no seu coração a certeza aí do que é ler a palavra de Deus, do que é ouvir aqui o que o Senhor tem para nos dizer, compartilhe esse vídeo com a sua família, com os seus amigos, que o Senhor te abençoe poderosamente, abundantemente e que você seja uma bênção em cada caminho por onde você passar. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.